Duas medidas recentes do governo Lula, bombardeadas pela mídia rentista, ajudam a entender o aumento recorde de arrecadação da União, o que permite maiores investimentos em políticas sociais e investimentos em obras de infraestrutura no país. Um desses movimentos, uma dessas iniciativas foi a taxação dos chamados fundos exclusivos, os fundos dos super ricos. Só essa taxação gerou cerca de 8,1 bilhões de reais para os cofres da União. Já a tributação de jatinhos e iates de luxo deve render 10,4 bilhões aos cofres públicos no próximo ano. Estas duas iniciativas do governo Lula representam um avanço civilizatório de justiça tributária no país. Mas a mídia parece que não gosta muito. No caso dos fundos dos super ricos, os ganhos com a medida devem superar a estimativa inicial da Receita Federal. Segundo reportagens de Diana Tomazelli, da Folha, a nova tributação, aspas, rendeu ao governo uma receita de 8,1 bilhões nos 2 primeiros meses do ano e contribuiu para um recorde de arrecadação no começo de 2024. No bimestre, a receita recolheu 469,5 bilhões, uma alta real de 8,82% em relação a igual período de 2023. Apenas em fevereiro, a receita somou 186,5 bilhões, a maior para o mês desde o início da série, em 1995, e 12,3% a mais que o igual período do ano passado, já descontada a inflação. Os ganhos com a taxação dos fundos dos super ricos estão acima do esperado pelo governo. A expectativa era que as receitas com a medida alcançassem 13,3 bilhões de janeiro a dezembro. Mas o desempenho dos 2 primeiros meses já foi suficiente para alcançar 61% desse valor. Além disso, é dada como certa a entrada de mais uma parcela de cerca de 4 bilhões no mês de março. Aspas, a expectativa é que a arrecadação dos fundos exclusivos vai superar a estimativa inicial, afirma o chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, Claudemir Malaquias, em entrevista coletiva que foi dada nesta quinta-feira, dia 21. A nova lei que taxa os super ricos, os fundos dos super ricos, foi aprovada no ano passado pelo governo Lula. Houve muita gritaria dos especuladores financeiros, os que vivem de renda, né, e da mídia rentista, da sua mídia. Mas agora a própria Folha admite que os ganhos de arrecadação ajudarão o governo a fechar o primeiro relatório de avaliação do orçamento sem a necessidade de contingenciar recursos para cumprir a meta fiscal do déficit zero. Fecha aspas. Essa foi uma medida. Já no que se refere à tributação de jatinhos e iates, a estimativa é que o governo federal e os governos estaduais arrecadem cerca de 10,4 bilhões de reais. A medida foi aprovada no final do ano passado, no âmbito da reforma tributária proposta pelo governo Lula, e abre caminho para taxar 10.100 aeronaves e 380 mil barcos. Só em São Paulo, a cobrança do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, IPVA, sobre esses produtos, que antes não eram taxados, não eram tributados, renderá mais de 3 bilhões de reais. No ano passado, o IPVA, como está hoje, respondeu por quase 10% do total da receita dos estados, 81 bilhões, segundo dados do Conselho Nacional de Política Fazendária. Os 10,4 bilhões adicionados com a cobrança do imposto sobre esses novos itens, barcos e aeronaves, acrescentaria, portanto, 12% a essa receita. As estimativas de arrecadação são do Sindifisco Nacional, que representa os auditores fiscais da Receita Federal. O cálculo leva em conta a quantidade atual de aeronaves e embarcações no país e seus preços de mercado, que são passíveis de tributação agora pela reforma, em uma alíquota de 4%, cobrada por muitos estados sobre bens e artigos considerados de luxo, descreve uma matéria do site UOL. Ainda segundo essa reportagem, o Brasil tem a segunda maior frota de aviação executiva do mundo, de jatinhos, com 10.186 aeronaves, incluindo 1.976
helicópteros, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, em jatinhos, em helicópteros. Elas pertencem a pessoas, isso diz a matéria, pertencem a pessoas físicas de alto poder aquisitivo e a empresas, sobre os quais não incide o mesmo IPVA que tributa proprietários de automóveis e motocicletas. Já a frota de embarcações de esporte e lazer, que é estimada em cerca de 380 mil unidades. No ano passado, na Feira São Paulo Boat Show, maior evento náutico da América Latina, lançamentos foram comercializados a 22 milhões de reais. E a estimativa geral de negócios superou 450 milhões, quase metade do 1 bilhão que o setor movimentou em 2023, diz a reportagem do site UOL. Essa turma que consome esses produtos de luxo não era tributada, agora vai ser tributada, para bem do Estado brasileiro, para o bem das políticas públicas, para o bem do investimento em obras de infraestrutura no país. Um ganho importante, pena que pouco ressaltado pela mídia rentista.